Você sabia que tem dois tipos de línguas estranhas? A primeira língua que nós temos conhecimento está lá em Atos capítulo 2, do verso 4 ao 11, quando estavam reunidos ali os discípulos aguardando a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, tinha ali em Jerusalém judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, conforme Atos capítulo 2, verso 5. E esses varões ficaram atônitos, porque quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, eles começam a falar na língua dos partos, dos medas, dos elamitas, dos que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, as partes da Líbia, a junta Cirene e os forasteiros romanos, judeus como prosélitos. Então, todos esses conseguiam ouvir, né, os cretenses e árabes, todos eles conseguiam ouvir na sua própria língua as grandezas de Deus sendo falada pelos apóstolos. Então aqui se trata, na dispensação do Espírito Santo, de idiomas que foram dispensados sobre a cabeça dos apóstolos, que eram todos evangelistas ali, para que eles pudessem anunciar para o povo, para que o evangelho do Senhor Jesus fosse espalhado sobre todas as nações, como disse a profecia. Abraão, em ti serão benditas todas as nações, e a sua posteridade, não falou as posteridades, como está em Gálatas, Paulo explica aos irmãos da Galácia, mas a posteridade de Abraão é Jesus Cristo. E quando ele faz essa promessa, todas as nações em Jesus Cristo serão benditas, sairão debaixo da maldição, não só da lei, mas a maldição do pecado do Éden. Que profundo. Agora você diz para mim, mas tem outro tipo de linguagem que estranha, que não seja aquela idiomas que foi dispensado em 2 de Atos? Tem sim. Aqui está em 14, 1 Coríntios, no verso 2 ao 4, diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Perceba, lá em Atos capítulo 2, aquelas línguas eram para homens. Tanto é que não precisou de nenhum intérprete. O que era de uma região, vou pegar por exemplo, da Panfilha, né, do Egito, os egípcios conseguiam ouvir falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Não precisava nem de intérprete. Tanto é que se Deus der uma dispensação hoje na minha cabeça para eu falar a língua inglesa, se tiver um inglês do meu lado, ele vai saber o que eu estou falando. Nós vamos conversar em idiomas. E eu acredito que se Deus me der essa linguagem inglesa, eu devo ir para um local onde o povo fala essa língua inglesa, para eu evangelizar, para que haja edificação nesse tom. Porque foi isso que aconteceu com os apóstolos. Mas, em 1 Coríntios capítulo 14, tem uma outra língua, e essa língua os homens não entendem. Porque essa língua é diferente, não é idioma terreno. Fala, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, mas fala com Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Então fala, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então aqui Paulo está orientando os irmãos de Corinto a não falar, não pregar em línguas estranhas, a não ser que haja um intérprete para traduzir o que ele está dizendo. Porque, via de regra, esta língua não é idioma. Esta língua de 1 Coríntios capítulo 14 é uma língua que você fala com Deus, edifica a sua própria alma. É uma língua poderosa. E peça essa linguagem. O Senhor deu sobre a minha cabeça, e quando o Senhor me dá de manifestar, não estou falando nenhum idioma. Não fui selado em japonês, em espanhol, em nada. É uma língua do céu. E essa língua os homens não entendem. A menos que o Senhor possa capacitar, conforme está na palavra de Deus, uns falaram em língua, e o Senhor pode dar o dom de outro, de interpretação de línguas. Isso é muito lindo. Então, agora não tem ninguém que interprete a minha língua, e o que eu estou falando não é idioma, eu estou falando com Deus. Essa língua não pode ser discriminada, porque você corre o risco de estar blasfemando contra o Espírito Santo e perder o seu galardão, e pior, perder a sua salvação para com Deus. Deus abençoe.